Deus nas sombras. A revelação do seu reino. Capítulo 2. O que conhecemos sobre ele? Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14, do 7 ao 9, Nova Versão Internacional. Como é possível para nós passar tanto tempo com Deus em oração, estudando a Bíblia, ouvindo mensagem, etc., e realmente não conhecê-lo? É possível esconder nossas vidas dele? Podemos reter os lugares mais profundos dos nossos corações, do seu olhar que sonda todas as coisas? Mais uma vez, na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele fez a oração sagrada que ainda vive hoje e vai viver eternamente. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17. A palavra conhecer, usada aqui em João 17, é de ginosco, a palavra grega que significa um conhecimento progressivo. Também significa tomar conhecimento, vir a conhecer, reconhecer, compreender ou entender completamente. E denota uma relação entre o objeto conhecido e o sujeito que está conhecendo. Se você não conhecer a Deus, você não vai viver com Ele na eternidade. É simples assim. Apesar de todo o nosso acesso e ensinamentos, livros, programas de rádio e TV, autores e mestres, profetas e povos apostólicos, sabemos mais sobre ele do que conhecemos ele. Aqui está o que o grande profeta do século XX, A.W. Tozer, disse sobre este assunto de conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, que conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3, Nova Versão Internacional. Nós temos uma palavra extra para introduzir neste versículo. Veja como é grande a diferença entre saber, sobre e conhecer. Esta é a vida eterna, para que conhecessem sobre você, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O homem natural, entre aspas, pela razão, não pode conhecer a Deus. Ele só pode conhecer sobre ele. Trecho retirado do livro A Conquista Divina, de A.W. Tozer. Eu posso ouvir o meu melhor amigo me contar tudo sobre sua mulher. E posso olhar para a foto dela, até mesmo ler a sua biografia. E ainda assim não vou conhecê-la. Eu vou apenas conhecer sobre ela. E mesmo se eu encontrar a esposa do meu amigo e passar mais tempo com ela, eu não vou conhecê-la como meu amigo conhece. Ele a conhece profundamente e intimamente, em uma forma e maneira que eu nunca vou conhecer. Assim é com Deus. Podemos ler as Escrituras de Gênesis a Apocalipse e aprender muito sobre ele, mas até que nós cruzemos esse limiar de relacionamento com ele e nos aproximarmos dele, não vamos conhecê-lo verdadeiramente. Só saberemos sobre ele. Mas as promessas de Deus apontam claramente para ele, que se buscarmos e procurarmos a ele, nos aproximaremos dele. Se declararmos o nosso desejo para ele, ele vai estar mais e mais perto de nós. Eu afirmo isso muitas vezes e vou continuar a declarar neste livro. Podemos estar tão perto de Deus quanto nós desejarmos.
Nós determinamos a profundidade do nosso relacionamento íntimo com Ele. Ninguém mais além de nós. Isso é a vida eterna. Que eles conheçam a você, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. João 17:3, Nova Versão Internacional. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer mostra-nos o Pai? João 14, 6-9, Nova Versão Internacional. Você pode ouvir a decepção nas palavras de Jesus? Felipe era um dos 12. Ele havia viajado com o Senhor por mais de 3 anos. Ele comia com ele, dormia perto dele, ouvia e observava cada momento durante os dias em que esteve com Jesus. Porém, ele não conhecia Jesus realmente. Muitos hoje diriam: se eu tivesse passado 3 anos com o Senhor, eu sei que eu não teria errado como Felipe. Mas a realidade da nossa existência humana é que temos a tendência de ser juiz para todas as coisas, de acordo com os nossos sentidos e percepções naturais. Leva anos para a obra do Espírito Santo em nossas vidas remover nossos conceitos e preconceitos ocultos. Os discípulos de Jesus apenas conheciam ele com a sua compreensão natural. Sim, Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo, mesmo não entendendo que o Cristo padeceria por uma morte de cruz. Seus olhos coletivos não foram totalmente abertos para a verdadeira natureza do Senhor Jesus, até que eles receberam o Espírito Santo. João 20:22. E foram batizados pelo Espírito Santo. Atos 2, do 1-4. E, mesmo anos antes da revelação de Cristo, o Senhor ressuscitado, a imagem do Pai e Cristo em nós veio a ser propagada através de Paulo, Pedro e João. Digo-lhes, sobre quem conhecê-lo, haverá uma força tranquila que fala de uma grande profundidade de vida. Deixe-me salientar que em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento oculto. E a vontade do Senhor para nós é chegar a uma realização eterna e valorização pessoal daquele em quem toda a plenitude habita. A ausência desse verdadeiro conhecimento do Senhor provou ser o fator mais trágico da história da Igreja. T. Austin Sparks. Mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Daniel 11:32, Nova Versão Internacional. Subtítulo: Nossa imagem e semelhança. Então Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Gênesis 1:26, Nova Versão King James. Para aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Nova Bíblia Padrão Americano. O Filho é o resplendor deslumbrante do esplendor de Deus, a expressão exata da verdadeira natureza de Deus, a imagem do seu espelho. Hebreus 1:3. Tradução à paixão. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho,
a glória do Senhor. Estão a ser transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3,18, Almeida revisada e atualizada. Subtítulo: A plenitude de Deus. Nele habita toda a plenitude da divindade, e a vocês, entre parênteses no plural, foram dadas as plenitudes de Cristo. Colossenses 2, do 9 ao 10, Nova Versão Internacional, 1984. Digo, pois, que você possa vir a conhecer na prática, através da experiência por si mesmo, o amor de Cristo, que ultrapassa de longe o mero conhecimento sem experiência. Que você possa ser preenchido ao longo de todo o seu ser com toda a plenitude de Deus, de modo que você possa ter a medida e a experiência da presença de Deus em sua vida, que será completamente preenchida e inundada com o próprio Deus. Efésios 3:19, Nova Almeida Amplificada. Conforme nos transformamos em sua imagem e semelhança, que seu corpo represente tudo o que foi profetizado e proclamado sobre o Filho do Homem, e que foi manifestado nele através da sua vida, tanto diante da cruz como depois da sua ressurreição. Tudo sobre a sua vida vai ser manifestado nele e através do corpo de Cristo em todos os membros. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, do 12 ao 14, Nova Versão Internacional. Uma nota: você nunca pode dar a outra pessoa o que você encontrou, mas você pode fazê-lo ter saudades do que você tem. Oswald Chambers. Amém.